E aí galera, aqui é o Comentarista Cretino e a pedidos estaremos falando no vídeo de hoje sobre animes com ideias estúpidas. Vou alertar quem nos assiste que de forma alguma estamos dizendo que os animes citados aqui são ruins, apenas que a concepção ou o desenvolvimento do desenho ficaram marcados por ideias sem sentido ou desculpas esfarrapadas. E se você tem interesse em assistir algum desses animes, não se sinta desencorajado pela nossa avaliação. Lembre-se que as pessoas têm diferentes gostos e opiniões, e o que não nos agrada pode perfeitamente agradar você. Então, tendo dito isso, vamos à lista. School Days. Esse anime muito polêmico, lá por volta de 2007, foi responsável por uma verdadeira enxurrada de publicações nas comunidades do saudoso Orkut. Um anime até que tem certa profundidade na história, já o elenco não consegue cativar de nenhuma forma, chegando a criar antipatia até mesmo para quem gosta do anime. Mas tudo isso ainda dá para passar. O que não dá para passar são esses closes e ângulos de câmera no meio das cenas. Na verdade, a pior coisa nesse anime é a direção de arte, levando quem assiste a se perguntar o que diabos esses caras têm na cabeça. Porque essas mudanças, além de serem um saco, ainda distraem quem está tentando prestar atenção no diálogo. E tudo isso sem nenhum motivo. 私、怖いんです。男の子みんな。私、小学校の高学年くらいからずっとクラスで一番胸が大きかったんです。そう。Lucky Star. Esse é um anime bastante popular e de sucesso, o que é de se estranhar se considerarmos a ideia que define o desenvolvimento do anime. Quem assiste Lucky Star basicamente acompanha os protagonistas em qualquer tipo de atividade que estejam fazendo no dia. もうすぐゴールデンウィークも終わりだけど、二人とも宿題とかは大丈夫かい？宿題の掃除を兼ねて勉強会でもってね。 Teoricamente não há problema nenhum nisso, tornando o anime bem imprevisível até mesmo para quem o acompanha. Mas a mesma coisa que dá imprevisibilidade ao desenho torna a série como um todo inconsistente, pela falta grave de um tema central. Se formos analisar direito, até os desenhos e programas infantis da década de 90 são mais desenvolvidos que isso, exceto Teletubbies, que segue exatamente a mesma construção. 司が怪しい外国人の大男に連れ去られそうになっているところに私がここぞとばかりに登場。得意の聖剣好きと旋風脚を華麗に放って救い出したんだよね。なぜいつも途中からゲームの話にな Sleeping with Hinako. Se o anime anterior era imprevisível, esse já podemos dizer que é completamente o contrário. Inclusive poderíamos simplesmente descrevê-lo como um anime em que uma garota dorme o tempo todo. Isso já seria o suficiente para vocês entenderem por que ele está nessa lista, não é mesmo? Porém, vou me atrever a explicar o contexto do desenho. O mercado japonês sabe explorar bem o tipo de público que compreende pessoas solteiras e solitárias. Nada mais lógico que produtos voltados para esse público chegassem também ao anime. E é bem aí que entra Hinako. A proposta aqui é deixar o anime reproduzindo enquanto a pessoa dorme. Do início ao fim, veremos a mesma menina dormindo. Uma história sem reviravoltas. またあったね。何してんの？もう寝るの？そうか。夜更かしは健康に良くないしね。じゃあ、私も一緒に寝ようっと。 Death Note. O anime conta a história de um cara chamado Light Yagami, o Kira, que encontra um caderno cujo poder é matar as pessoas que têm o seu nome escrito nele. No começo, Kira até que tem intenções nobres, mas à medida que o poder o corrompe, ele começa a ter delírios de falso deus. O problema é que a partir de certo ponto, começa a haver um excesso de reviravoltas, todas protagonizadas por Kira, em seguida de sua famosa frase. Na verdade, se faz tanto uso desse recurso que algo que deveria dar imprevisibilidade acaba tornando o anime totalmente previsível. A única coisa que você pode ter certeza ao assistir Death Note
é que o personagem sempre tem de antemão uma contramedida pronta para o que o outro vai fazer. Quasar of Stigmata. Quasar são seres humanoides que possuem poderes especiais. Utilizando esses poderes para combater uns aos outros, os Quasars eventualmente precisam recarregá-los, absorvendo uma energia chamada Soma. Acontece que esse Soma é encontrado no leite materno, e daí você já pode imaginar o que há por vir. Quando o Quasar precisa de recarga, simplesmente tira direto da fonte. Isso, além de drenar a energia vital de quem concede o leite, ainda pode causar efeitos diferentes dependendo do estado emocional em que a pessoa se encontra. Com esse plot fica claro que todo o desenvolvimento do anime é deixado em segundo plano, utilizando uma desculpa esfarrapada para mostrar seios em cada episódio. Baki the Grappler. Nesse anime, o personagem principal é Baki, um lutador que tem como auge do seu poder a desculpa furada que seu criador inventou, chamada endorfina. À beira da morte, essa substância faz com que Baki consiga superar qualquer adversário, não importa o quão forte ele seja. Agora que eu saiba, endorfina é uma enzima liberada pelo cérebro depois de atividades físicas ou ato sexual, causando alívio da dor, euforia e prazer à pessoa. Então, como é que isso ajuda alguém a vencer um lutador muito superior? O que podemos concluir é que apanhar funciona para Baki da mesma forma que funciona para Seiya, Cavaleiro do Zodíaco, mas dos dois, só um deles sente prazer com isso. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É com certeza um título bem conhecido de sucesso nos animes e jogos, mas não podemos deixar de citá-lo na lista pela dimensão absurda de relevância dada a um simples jogo de cartas. O enredo do anime poderia perfeitamente contar a história de Yugi, um jovem jogador de monstros de duelo que trilha o seu caminho em competições utilizando todo tipo de artifícios de roteirismo para vencer as disputas. Mas é claro que isso seria simples demais para os criadores, optando por envolver lendas egípcias, poderes antigos e até dominação mundial através de um jogo de cartas. É sério, na verdade tudo em Yu-Gi-Oh! Serve como pretexto para envolver cartas, por mais ridículo que o motivo possa ser.
Bentô. Para quem não sabe, o significado de bentô se refere a refeições embaladas e vendidas em lojas de conveniência. Traduzindo aqui em termos brasileiros, se trata de uma marmita, um bom e velho PF. Nesse anime, as pessoas levam duas coisas muito a sério: comida e economia, tendo até criado uma série de regras de competição para descolar o tão sonhado rango na promoção. Mas não se engane, apesar de haver regras, isso aqui é uma guerra. Os competidores estão dispostos a tudo, nem que seja espancar um ao outro. E você aí reclamando das compras de fim de ano, não é mesmo? O fato que todos parecem ignorar é que no fim das contas o nariz quebrado sai bem mais caro na conta de hospital do que uma marmita sem desconto. Bizarro, né? Pokémon. Com certeza, esse é um dos títulos mais famosos no mundo todo. A essência do desenho é acompanhar a jornada de Ash em se tornar um mestre Pokémon, mas a falta de sentido ocorre na forma de captura. Você encontra um Pokémon selvagem, em seguida manda o seu Pokémon espancá-lo até a beira da morte. Depois de bem fraco, você o captura e o coloca dentro de uma Pokébola. Qual é a diferença entre isso e um sequestro? E o pior é que não para por aí. Quando o Pokémon capturado sai da Pokébola, ele vira tipo best friend do mesmo cara que o tirou de liberdade. Concluímos que dentro da Pokébola só pode rolar algum tipo de lavagem cerebral, ou os Pokémons sofrem da síndrome de Estocolmo. Unko-san. E pra fechar, esse anime bizarro narra a história de Unko, uma fada cocô, é isso mesmo, uma fada cocô, que vive numa ilha em forma de cocô e que tem a habilidade de conceder sorte às outras fadas cocô que vivem no lugar. Dá até pra imaginar de onde os criadores tiraram a inspiração para criar um roteiro desse, nos dando total carta branca para utilizarmos uma quantidade vasta de trocadilhos sobre bosta. Se assumíssemos que todos os personagens da ilha poderiam ser pessoas ao invés de excrementos, podemos concluir que o anime em si não teria muitas particularidades que o destacassem os demais. Mas com um tema desses, tudo que podemos dizer é que Unko-san é literalmente um anime de merda. E esses são aqueles que ficaram com a nossa menção desonrosa. Imano グラスの中の酒の魂を引き出し、それを飲み込む手伝いをさせたんだ。なんだこりゃ。言ったでしょ。サブミッションは王者の技。
られぬ関節などない。プリンセス指4の字固め。ギブあのオガがビビってる。すげえ汗だ。オガもキラーマシン阿部が相手じゃ。違う汗じゃねえ。頭の上で赤子がおしっこしてやろう。E aí galera, gostaram do vídeo? Tem mais ideias estúpidas de animes? Sintam-se à vontade para deixar aqui nos comentários a sua opinião, dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Também não se esqueçam de curtir os vídeos e se inscrever no Nerdversus para acompanhar o canal. Obrigado por assistir e até a próxima.